Alô, galera do Periscope, é um prazer estar em sua companhia. Sou o professor Jefferson Fiel, professor de matemática e de raciocínio lógico. E na aula de hoje, galera, estamos preparando aí um item muito importante, um assunto cobrado por algumas bancas em alguns concursos públicos, que tem aí um certo grau de dificuldade, mas que na aula que nós vamos gravar hoje, com certeza vai dar um alívio legal para você, porque você vai compreender esse contexto. Olha o nome do assunto, números complexos. Só pelo nome já assusta, né? Complexo. Mas nós vamos mostrar para vocês que de complexo não tem nada. Desde que você fique a par de alguns macetes, de algumas dicas que nós iremos passar durante esta aula, você vai com certeza resolver isso com muita tranquilidade. Beleza, galera? Então fica ligado aí conosco, ok? Alô você, concurseiro de todo o Brasil, é um prazer mais uma vez recebê-lo em nossa companhia. Seja bem-vindo, meu amigo, minha amiga, a este site de sucesso que vai fazer de você mais um dos nossos campeões. Sou o professor Jefferson Fiel, professor de matemática e de raciocínio lógico, e na aula de hoje, galera, vamos falar sobre números complexos, ok? Professor, complexos? De complexo não tem nada. Vem comigo que nós vamos mostrar aí como que a gente compreende o contexto deste conjunto e como que nós iremos aplicar na hora de resolver alguns exercícios. Beleza? Vamos lá então, galera? Vamos iniciar aí. Qual que é o objetivo da nossa aula de hoje? O assunto que nós iremos abordar é o seguinte: números complexos. Dentro desse contexto, nós vamos falar sobre os conceitos e a relação fundamental dos números complexos. Vamos trabalhar a sua forma algébrica, a sua forma geométrica e a sua forma trigonométrica. Então, são três formas que nós vamos trabalhar: algébrica, geométrica e trigonométrica, beleza? E no final, vamos resolver aí alguns exercícios que já foram cobrados e por algumas bancas aí, FCC, CESP, SPP, ok? Várias bancas aí, vamos resolver alguns exercícios. Tranquilo? Então, vamos começar aí falando um pouco dos números complexos. O que é, professor, esses números complexos? Até hoje eu já aprendi vários conjuntos, né? E o número complexo faz parte de um conjunto numérico também. Nós aprendemos o conjunto dos números naturais, que são todos os números inteiros positivos. Nós aprendemos os conjuntos dos números inteiros, que são todos os inteiros positivos e negativos. Nós aprendemos o conjunto dos números racionais, que envolve os inteiros positivos, negativos e mais os fracionários e decimais finitos. E nós aprendemos o conjunto dos números irracionais, que envolve os decimais infinitos, que não são dízimas periódicas, ok? Bom, juntando tudo isso, professor, eu aprendi que eu poderia chamar por um único conjunto. Qual era? Conjunto dos números reais. Ah, legal. Então, os reais envolve tudo isso? Envolve. Mas e aí, professor, aonde que entra o complexo? O complexo é mais que o real. O conjunto dos números complexos, ele envolve todo o conjunto dos números reais e um pouquinho a mais. E o que seria esse pouquinho a mais, professor? É uma parte imaginária, tá? É um conjunto imaginário que nós vamos usar para resolver algumas equações na qual, dentro do conjunto dos números reais, não tem solução, ok? Então, o conjunto dos números complexos, ele é dividido em duas partes. Tem uma parte que é real, que admite tudo aquilo que o conjunto dos números reais admite, e tem uma parte que é chamada de imaginária, que foi justamente criado para suprir aqueles cálculos em que o conjunto dos números reais não contemplava, ok? Belezinha? Então é isso que é os números complexos. E era um problema que atormentava os matemáticos há muito tempo, né? Situações em que não tinha como resolver. A única saída era dizer que não tem solução. E aí, inquietado com isso, tinha que se descobrir alguma coisa. Os matemáticos não se contentavam com simplesmente não tem solução. Não, tem que ter solução. Vamos dar uma solução. E encontramos uma solução. Como que seria? Olha só um problema muito típico que você
está com ele, às vezes, constantemente, quando você está estudando equações. X ao quadrado mais 1 igual a zero. Como que eu resolvo isso? Quanto que vale isso? Eu tenho uma equação onde eu tenho que elevar um termo ao quadrado. Esse termo ao quadrado tem que somar mais 1 e tem que ser igual a zero. Bom, nós sabemos que para que aquilo ali seja igual a zero, eu vou ter que ter um elemento oposto ao que está indicado. Então, quem é o oposto de 1? O oposto de 1 é menos 1, ok? Então, para que eu faça com que isso seja igual a zero, eu tenho que ter o oposto. Aí eu tenho o seguinte dilema. Professor, o oposto de 1 é menos 1, mas o x está elevado ao quadrado. E eu aprendi nas regras de potenciação que todo número elevado ao quadrado fica positivo, professor. E agora, como é que eu faço? Ah, isso mesmo, está corretíssimo. Todo número negativo elevado ao quadrado fica positivo. Mas vamos lá ver a solução, como que é? De acordo com os procedimentos de uma equação, o que nós temos que fazer? Isolar a variável. A variável é a variável x, ok? E dessa forma, como eu tenho que desaparecer com esse valor aqui, então, para desaparecer o 1, eu tenho que subtrair de menos 1. Então, nós subtraímos de ambos os lados menos 1. Ah, professor, isso é uma terminologia técnica. É, terminologia técnica. Mas falando numa linguagem mais popular, você vai pegar esse 1 e mandar ele para o outro lado. Lembram disso? Ah, professor, troca de um lado para o outro, é a mesma coisa? É a mesma coisa. E quando ele vai para o outro lado, o que eu tenho que fazer com o sinal? Eu tenho que trocar. Então, o mais 1 vai para o outro lado, menos 1. Mas, na verdade, o que eu fiz aqui foi subtrair menos 1 do lado esquerdo da igualdade e subtrair menos 1 do lado direito da igualdade. Aí, quando eu pego mais 1 menos 1, ele desaparece. E do outro lado fica o menos 1. Mas a impressão que dá é que eu passei o 1 para o outro lado. Não se passa nada de um lado para o outro, ok? Mas a gente usa essa linguagem porque a impressão que causa é que eu peguei esse cara e joguei ele para o outro lado e inverti o sinal dele. Entenderam? Beleza? Bom, mas e agora? Eu aprendi, professor, também, que eu posso fazer qualquer operação matemática numa equação. Qual é a condição? Tudo que eu fizer de um lado, eu tenho que fazer do outro. Se eu multiplico aqui, eu tenho que multiplicar do outro lado pelo mesmo valor. Se eu divido aqui, eu tenho que dividir do outro lado pelo mesmo valor. E se eu tirar a raiz do lado de cá, eu tenho que tirar a raiz do lado de lá. Então é isso que nós vamos fazer. Eu vou extrair a raiz quadrada de ambos os lados. Ó. Vou extrair a raiz quadrada dos dois lados. Ok? Quando eu extraio raiz quadrada de um número que está elevado ao quadrado, eu elimino aqui, ó, quadrado elimina a raiz. Ok? Quem vai ficar? Só o x. Professor, e do outro lado? O que vai acontecer? Olha aqui, x igual a raiz quadrada de menos 1. Professor, eu aprendi que não existe raiz quadrada de número negativo. E está corretíssimo isso que você aprendeu. Só tem um detalhe. Quando eu digo que não existe raiz quadrada de menos 1, eu tenho que enquadrar esse conceito dentro de um dos conjuntos que eu citei no início da aula. Então, no nosso caso aqui, eu posso falar isso? Posso. Desde que o conjunto que esteja sendo contemplado é o conjunto dos números reais. Então, não existe solução para raiz quadrada de menos 1? Não. Dentro do conjunto dos números reais. Então, veja bem, esse problema assolou muito os matemáticos. E como que eu resolvo? Eu simplesmente digo que não tem solução, pronto e acabou? Não. E aí surgiu, então, os números complexos. Foi quando criou-se uma parte imaginária para suprir essa deficiência. Então, foi criado um número especial, onde nós denominamos algebricamente como I. Então, o I, gente, o I, ele não é uma letra que ele está representando um número. É um símbolo que representa um número, algebricamente falando, ok? Então, esse cara elevado ao quadrado,
esse i elevado ao quadrado vai resultar em menos 1 matematicamente. Então, foi essa representação que encontrou. Eu estou criando um símbolo, onde esse símbolo i elevado ao quadrado vai ser igual a menos 1. Então, toda vez que eu deparar com uma raiz onde eu tenho um número negativo, eu faço a substituição por i ao quadrado, ok? Então, vai ficar assim, ó. Eu posso dizer que i ao quadrado é igual a menos 1, ou eu posso dizer que i é igual à raiz quadrada de menos 1. São duas formas de representação. Então, o recurso nosso, a válvula de escape para a solução de problemas onde aparece um número negativo na raiz, é substituir o menos 1 por i. Aí você vai dizer, professor, ainda não entendi de que forma que eu vou aplicar esse menos 1. Então, veja bem, galera, esse novo conceito possibilitou a resolução. E como que nós vamos mostrar isso? Olha só, eu tenho agora a seguinte situação. Veja bem aqui, ó. Eu tenho x ao quadrado mais 1 igual a 0, correto? Que foi a equação que nós apresentamos no início da aula, ok? Então, eu passei o 1 para o outro lado, ele foi negativo, o quadrado foi na forma de raiz, beleza. Eu tinha chegado nessa situação aqui. X igual a raiz quadrada de menos 1. Bom, professor, como nós aprendemos que i é o símbolo que substitui a raiz quadrada de menos 1, no lugar de menos 1 eu vou colocar i. Conclusão, eu posso dizer que x vale i. Pronto, está resolvido, cara. Aqui, ó, cheguei na resposta final. Quanto é x? I. Como assim, professor? Qual é o valor de i? I vale i. É uma representação simbólica algébrica. Ele representa um valor imaginário i. Ah, professor, então toda vez que eu tiver um menos 1, eu vou ter que substituir por i? Isso mesmo, galera. Vou ter que substituir por 1. Como que eu posso fazer isso? Tá? Nós vamos agora ver depois uma sequência de exemplos onde você vai utilizar essa substituição. Dessa forma, nós criamos o conjunto dos números complexos, ok? Então, surgiu o conjunto dos números complexos com essa parte imaginária representada por esse símbolo, pela letra i. Ele foi enquadrado dentro do conjunto dos números reais e aí os números reais ampliou-se o seu tamanho. Então, agora, além da parte real, eu tenho essa parte imaginária e esse conjunto passou a ser chamado complexo, ok? Então, veja bem, foi criado, denominado conjunto dos números complexos ou conjunto dos números imaginários. Qual é a letra que representa o conjunto dos números complexos? É a letra C. A gente sabe que para cada conjunto tem uma letra que representa. Naturais é a letra N, inteiros é a letra Z, racional é a letra Q, irracional é a letra I, real é a letra R e complexo é a letra C. Ok? Bom, vamos lá. Qual é a relação fundamental que envolve os números complexos? A relação fundamental é exatamente essa proposta do símbolo do número complexo. Tá? A relação fundamental está aqui, em que i ao quadrado é igual a menos 1. Esta é a relação fundamental dos números complexos. O que fundamenta esse conjunto? É que i elevado a 2 é igual a menos 1. Ou você poderia dizer i igual a raiz quadrada de menos 1. Então, você tem esta representatividade e tem esta representatividade. Você pode expressar assim ou assim para fazer referência à relação fundamental dos números complexos. Beleza? Tá ligado aí, galera? Bom, pessoal, faz-se necessário esses conceitos para a gente entender bem na hora de resolver um número complexo, ok? Bom, eu já sei a relação fundamental de um número complexo. Agora vamos entender como que aplica ela. Por exemplo, se eu tenho raiz quadrada de menos 9, professor, não tem como extrair raiz quadrada de menos 9. Mas vocês concordam que
o menos 9, eu vou fazer ele maior aqui para você entender. Ó. Menos 9, ele pode ser representado como 9 vezes menos 1. Vocês concordam que isso aqui e isso aqui é a mesma coisa? Porque o que é 9 vezes menos 1? É menos 9. Então, qualquer número negativo pode ser representado por um produto dele mesmo por menos 1. Porque todo número multiplicado por menos 1 é ele mesmo. Então, eu pego o valor absoluto do número na forma positiva e multiplico pelo menos 1. Eu só vou alterar o sinal, eu não altero o valor absoluto do número. Entendem? Então, eu posso fazer isso. E foi isso que nós fizemos aqui, ó. Foi isso que nós fizemos aqui. Eu coloquei no lugar do menos 9, 9 vezes menos 1. Aí, galera, o que nós aprendemos? Aprendemos que raiz quadrada de menos 1 vale quem? Vale i. E menos 1 vale quem? I ao quadrado, não é isso? Então, se eu colocar no lugar de menos 1, i ao quadrado, eu vou ficar aqui com o quê? Vou ficar com 9i ao quadrado. E quanto que vale a raiz quadrada de 9i ao quadrado? Viram? Eu peguei, no lugar do menos 1, eu vou colocar i ao quadrado, que é a relação fundamental. Então, ficou 9 vezes i ao quadrado. Aí, eu tiro esse quadrado fora, tá? Eu tiro esse quadrado fora, ó. O quadrado sai fora. E quanto que vale raiz quadrada de 9? O i saiu para fora. E raiz quadrada de 9 vale 3. Então, raiz quadrada de menos 9, professor, quanto que vai ficar a resposta? 3 vezes i. Esta é a resposta de raiz quadrada de menos 9. Viram? Aquilo que anteriormente nós iríamos escrever, tipo, não existe solução dentro do conjunto dos números reais, agora nós não vamos mais falar assim. A solução existe. E qual é? 3i. Beleza? Bom, vamos ver um outro exemplo de aplicação dessa relação fundamental. Suponhamos que eu tenha agora a raiz quadrada de menos 4. Ah, professor, estou sacando. Então, toda vez que eu tiver um número negativo, basta eu pegar ele vezes menos... Olá, meus amigos! E aí, tá gostando da aula do professor Jefferson Fiel? Professor top de linha, professor que sabe explicar matemática como poucos. Isso que você está assistindo é apenas aí 20%, 30% da aula completa. Se você quer assistir o final dessa videoaula, aliás, você quer fazer o nosso curso chamado Matemática Total, é uma isolada nossa do Lá Concursos, uma isolada que tem todas as aulas do professor Jefferson Fiel, são aí dezenas e dezenas de aulas, o investimento é de apenas aí uma parcelinha aí de R$60, é isso mesmo, curso completo de matemática, todas as aulas do professor Jefferson Fiel por apenas R$60. Bacana, meus amigos? Prazo de acesso, 60 dias, né? Bacana, meus amigos? Então eu espero vocês aqui no LAC Concurso. Um forte abraço, fique com Deus, fui, tchau. Clique lá.